Hoje, temos um confronto inusitado, algo que, no mínimo, vai deixar os fãs de história e futebol em uma dúvida existencial. O Império Russo, com toda sua força e glória histórica, seria capaz de derrotar o Mirassol de 2025, uma das equipes mais talentosas da atualidade. Prepare-se para um duelo que vai misturar táticas militares, futebol moderno e um pouco de imaginação. Em um lado da arena, temos o poderio militar do Império Russo, uma das maiores potências do mundo entre os séculos 17 e 19, dominando com sua força militar e enorme território. Do outro lado, o time de futebol Mirassol 2025, uma verdadeira revelação do Brasil, com jogadores rápidos, técnicos e inovadores. Mas, a grande questão que paira no ar é: quem venceria em um confronto épico entre um império histórico e um time de futebol moderno? O Império Russo, governado por czarismos que duraram séculos, era conhecido pela sua vasta expansão territorial, que se estendia por quase toda a Europa Oriental e Ásia Central. Sob os grandes líderes como Pedro, o Grande, Catarina, a Grande e Alexandre II, a Rússia não só dominava a terra, mas também impunha sua autoridade através de um exército temido em todo o mundo. Com uma força militar massiva, eles possuíam uma das maiores legiões de soldados e uma estratégia impecável para conquistar territórios. A Rússia não tinha medo de enfrentar impérios poderosos como o Império Otomano ou o Império Austríaco, e a habilidade de manter seu império unido por séculos mostra o quanto sua força era respeitada. Agora, imagine esse império, com sua força bruta, táticas de guerra e uma estratégia militar imbatível, se enfrentando com um time de futebol. Será que o poder militar seria suficiente para derrotar a técnica e a habilidade de uma equipe moderna? Agora, do outro lado do campo, temos Mirassol 2025, uma das equipes mais temidas do futebol brasileiro. Com jogadores rápidos, técnicos e com uma geração de ouro de talentos, o Mirassol conquistou o Brasil com seu futebol vibrante, suas táticas inovadoras e sua capacidade de surpreender até os gigantes do futebol. Com um elenco afiado, liderado por jovens promissores, como seu artilheiro, o time do Mirassol tem se destacado pela sua incrível capacidade de adaptação e evolução tática. Seu estilo de jogo ofensivo e o controle absoluto da posse de bola são fatores que incomodam até as equipes mais fortes. Mas, será que essa equipe moderna, com suas táticas de pressão alta, futebol de posse e transições rápidas, seria capaz de quebrar a resistência de um império tão grandioso e forte como o Império Russo? Agora que conhecemos os dois lados, vamos ao confronto. O Império Russo, com seu exército de soldados altamente treinado e sua disciplina imbatível, enfrenta o time de futebol do Mirassol, uma equipe jovem, cheia de energia e com uma técnica apurada. Imagina o Império Russo em campo com sua força militar, mas ao mesmo tempo, tendo que lidar com as habilidades táticas e a velocidade de um time de futebol moderno como o Mirassol. A Rússia tem o poder, mas o Mirassol tem a habilidade de movimentação, dribles rápidos e uma estratégia que pode desestabilizar qualquer defesa. Seria uma verdadeira guerra no campo. Enquanto o Império Russo usaria sua força física e disciplina, o Mirassol poderia usar sua rapidez e inteligência para criar oportunidade e conquistar o controle da partida. Então, quem venceria? O poderio do Império Russo, com sua legião imbatível, ou a seleção brasileira de 2002, com seu futebol mágico e inspirador? Enquanto os romanos eram poderosos no campo de batalha, o futebol brasileiro tem uma força única no coração de seus jogadores e em sua habilidade técnica. Mas, no fim das contas, o que importa em um jogo de futebol é mais do que a força. É a criatividade, a inteligência de jogo e a paixão. Se o jogo fosse de futebol, a magia brasileira provavelmente se sobreporia ao poder militar romano. Afinal, como a história mostrou, o futebol é mais do que força bruta. É um jogo de inteligência, de magia e, claro, de muito talento. E, nesse caso, o talento do Brasil de 2002 brilha mais do que qualquer legião romana. E aí, o que você acha? O Brasil de 2002 venceria o Império Romano em um jogo de futebol? Ou você acha que o Império Romano teria controle sobre o campo e venceria? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais debates épicos como esse.